paz do Senhor, amados e amados do Senhor, amém? Mais uma vez aqui estamos para ouvir a leitura da palavra de Deus, amém? O Evangelho de Cristo Jesus sendo anunciado, amém? E como eu já vi, já li Mateus 1, 2, 3, 4, 5, e eu parei no capítulo 5, no versículo 27, amém, amados? Vamos dar continuação nele. Mateus, capítulo 5, versículos 27 em diante, até o final do capítulo 5, amém? Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Amém, amados? Apenas só de pensar, já é adultério. Não precisa consumar ato nenhum. Já é considerado só de pensar adultério, tanto para o homem como para a mulher. Amém? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-se de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Amém, amados? Então, o pecado, ele nos lança no inferno, porque só tem dois caminhos: céu ou inferno. Então cabe a mim e a você escolher qual caminho devemos seguir. Amém, amados? E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-o e lança-te de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Amém? Pena que os nossos pensamentos não têm como nós tirarmos e lançar eles, cortar eles da nossa vida, né? Porque se tivesse, porque o pior de tudo são os nossos pensamentos. E muitos são as atitudes também, né? Que cometem pecado. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Amém? É para ambos os lados. É tanto a mulher como o homem. Amém, amados? Os dois cometem adultério. Então, para Jesus Cristo, não tem divórcio. E quantos hoje nós estamos vendo aí em cima do altar, pregando a palavra de Deus e se fazendo de santos, de perfeitos e em pecado. Quantos que deixam suas esposas porque já está velha, por uma mais nova? Quantos? Quantas igrejas estão aí lotadas? Amados, está difícil. O Evangelho de Cristo Jesus está difícil para as pessoas entenderem o que realmente Cristo Jesus veio para nos fazer santos. Porque se nós não se santificarmos, não se arrepender, não se redimir dos nossos pecados, nos purificar, nos lavar as vestes, todos os dias Ele nos requer vestes limpas. Todos os dias Ele nos requer vestes limpas. E Jesus, amados, Ele transformou os 10 mandamentos que Moisés deixou, Ele transformou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Porque o que não fazemos hoje. São poucos o que ama a Deus sobre todas as coisas. Pouquíssimos. E amar ao teu próximo como a ti
mesmo. São poucos, pouquíssimos. Porque hoje em dia é primeiro eu, depois o meu próximo. Primeiro eu, depois o meu próximo. Amém? Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falsos, mas cumprirás rigorosamente, para que o Senhor os teus, para com o Senhor os teus juramentos, os teus propósitos com Deus. Quantas das vezes, amados, nós fazemos um propósito com Deus e não cumprimos? Não estou falando aquele propósito de dinheiro, não, irmão. Irmã. Não. Estou falando em propósito. Às vezes nós temos alguma coisa para conquistar. Ah, Senhor, se eu conquistar isso, Senhor, eu vou fazer aquilo. Vou ajudar aquele irmão, vou fazer aquilo outro. E nós não cumprimos. Depois que recebemos, nós não cumprimos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis pelo céu, por ser o trono de Deus. Não jure pelo céu. Não jure por aquele que está lá em cima. Porque nós não somos dignos de jurar por ele. Não somos dignos. Nem pela terra, por estrada dos seus pés. Nem pela terra, porque a estrada dos meus pés é aquilo que ele criou. Amém? Nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Porque ali é o trono de Deus. E a terra é o estrado dos pés de Deus. É o estrado dos pés de Deus. Então não jure pela terra. Não jure pelo céu. Amém? Nem jures pela tua cabeça, porque tu não podes tornar teu cabelo branco ou preto. Não jures, porque você não é dono de ti mesmo. Nós não somos donas de nós, não. Nós somos dele. Nós somos criaturas, eleitos dele. Eu e você somos criatura e eleitos dele. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Quantas coisas eu tenho ouvido, minha amada, de bocas de homens que se diz de Deus. Hoje diz uma coisa e amanhã diz o contrário. Hoje diz, Deus falou, e amanhã diz o contrário. Em quem eu devo acreditar? Em quem eu devo acreditar? Em quem você deve acreditar? Amados, nós devemos acreditar aqui, ó, na palavra dele. Não dê crédito ao homem. Maldito o homem que confia no homem. Amém? Ouviste que foi dito: olho por olho, dente por dente. Amados, desde o início eu estou falando, Jesus aqui, ele vivia na lei, ele pregava na lei. Aqui Jesus ainda era época de circuncisão, era época, amados, de guardar o sábado. Por isso que ele era tão era época ainda de sacrifício no altar de Deus, de animais. Por isso que Jesus era tão perseguido pelos escribas, fariseus e sacerdotes, porque eles procuravam em Jesus algo que ele fizesse errado dentro da lei, porque eles cumpriam a lei rigorosamente. Paulo, vamos entrar aqui numa parte que está lá mais adiante. Paulo, que antigamente era Saulo, ele perseguia os cristãos, aqueles que creram em Jesus, ele perseguia e matava, assim como matou Estevão, porque Paulo era cumpridor da lei. Paulo era cumpridor da lei. E não acreditava naquilo que Cristo Jesus pregava.
Então, meus amados e minhas amadas irmãs, onde eu quero chegar? Será que o nosso Jesus, ele morreu em vão naquela cruz, por mim e por você? Porque nós ouvimos hoje pregar mais da lei. O povo hoje prega mais, os pregadores pregam mais da lei. E esquecem que tem que pregar aquilo que Jesus nos ensinou. Porque senão foi em vão a morte dele ali naquela cruz. Foi em vão. Porque se nós pregamos a lei, ficamos com a lei. Aqui ele não havia revogado a lei, mas ele revogou. Ele se fez maldito na cruz para nos tirar do julgamento, da maldição da lei. Como a maldição de Malaquias. Como a maldição de Malaquias. Que é pra nação. Os irmãos lembram bem do que foi dito? Pra nação, não pras nações. Amém? Então a palavra do crente, ela tem que ser sim, sim, não, não. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Hoje nós não vivemos mais nisso, mas hoje não é mais olho por olho, dente por dente. Hoje nós temos o dom do perdão, o dom de perdoar, que veio pela graça. Porque Jesus Cristo morreu naquela cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados. Por toda a maldição da lei, ele morreu ali naquela cruz. Ali ele levou, ele cumpriu a lei naquele madeiro. Amém? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. É assim que tem que ser. Irmã, você é tão calminha. Não sou não, amado. Sou calminha assim. Não sou não. Eu sou, como diz aquele ditado aí no mundo, eu sou da pá virada. Eu para defender a palavra do meu Deus, meu amado, eu compro qualquer briga. Compro, mesmo que tenha que vir a morte. Mas eu compro. Amém? Mas não é para nós ficar brigando por aí, não. Amém? Tem que ser na sabedoria. E o Espírito Santo nos dá sabedoria para lidar com as adversidades. Amém? E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Deixa que leve tudo. Deixa, amado, que leve tudo. 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 Aquele que deu, te dá dobrado. Deixa que leve tudo. Deixa que levem tudo. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Se tenha. Olha, irmão, nós temos um grande erro. Às vezes nós temos para ajudar o nosso irmão quando pede emprestar. Mas a gente tem que saber a quem emprestar, né, amado? Porque eu já morei perto de pessoas que vinham me pedir dinheiro emprestado para comprar droga. Eu não ia emprestar. Não. Para comprar cigarro, para comprar bebida, não adianta, que eu não empresto mesmo. Não. Então você precisa saber para quê, o porquê. Para como emprestar. Amém, amados? Então tudo isso, o Espírito Santo vai nos dando discernimento, vai nos ensinando. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Foi isso que Jesus disse? Foi isso que Jesus disse? Não, meu querido. Ele disse, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orei pelos que vos perseguem. Foi isso que Jesus mandou que eu e você fizesse.
Mas eu digo, vou mais adiante, amado. Mas quem tem aqueles 2 mandamentos, que segue à risca, amar a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo, dificilmente encontrará inimigo à sua frente. Pode existir aquelas pessoazinhas que você desfaz de você, alguma coisinha assim. Mas inimigo, como eu vejo muitos por aí que tem inimigo que não quer ver nem pintado de ouro, como diz o ditado, né? Tem aqueles que a gente não quer nem ver pintado de ouro, né? Tem muito cristão, eu já vi falar isso, não quer nem ver pintado de ouro. Tem aqueles que te perseguem. Ultimamente eu tenho tido um pouco de perseguição sobre o que eu ando falando, sobre a palavra de Deus, mas eu tô falando aqui dentro da palavra de Deus, da palavra de Cristo Jesus, não saí fora dela não. Tô falando dentro da palavra. Se alguém querer me contradizer, que me mostre o contrário. Amém? Para que vos torneis filho de vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol, sobre maus e bons, e faz vir chuva justos e injustos. Amém, amados? Então a nossa convivência tem que ser como Jesus. Ele manda o sol, Ele manda a chuva para o justo e para os injustos. Assim tem que ser a nossa convivência também. Tanto com justos, tanto com injustos. Amém? A nossa convivência tem que ser com todos iguais. Amém? Porque se amardes o que vos ama, que recompensa tendes? Se eu amar aquele que me ama, que recompensa eu tenho? Não fazem os publicanos também a mesma coisa? Sim, fazem os publicanos. Ama que ama aqueles que amam eles, porque aqueles que não amam, não amam. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Ah, mas isso é uma coisa, meus amados, que eu, nos últimos tempos, eu fiquei um pouco decepcionada, um pouco triste, porque a igreja a qual Deus traçou os projetos dele na minha mesa, aonde eu me alimento com a minha família, foi traçado os planos de Deus e foi criado que seria uma igreja de amor, de abraços, de bem recebimento. E era uma igreja que não importava quem entrava, se era um bêbado, se era um mendigo, se era quem fosse, recebia o abraço para entrar e um abraço para ir embora. Mas nos últimos tempos, amados, as pessoas passavam de largo para não te dar nem a paz. Nem a paz. Aí eu pergunto, será que o nosso Deus mudou? E por isso, meus amados, por isso que nós estamos vivendo nesses dias turbulentos, Deus mostrou, a ira de Deus caiu sobre esse povo, para mostrar para eles como faz falta o abraço, o aperto de mão, o olho no olho, o qual não podemos fazer. O qual não podemos fazer. E Deus está requerendo isso de nós. Deus está requerendo isso de nós. Porque Jesus, meus queridos amados irmãos, Ele escolheu 12 imperfeitos, que Ele pregava, Ele falava, e Ele sabia que eles não estavam crendo, que muitas das vezes eles duvidavam, mas Jesus estava ali, lado a lado deles, só com porém, quando foi o momento dele estar ali, naquela cruz, no momento que ele mais precisou, ele estava sozinho. Ele estava sozinho. Ele não tinha
seus amigos, seus algozes. Estava ali só os seus algozes ao seu lado, porque os seus amigos não estavam. E ainda teve quem o negasse. Ainda teve quem o negasse. Mas o propósito dele, amados, era nos ensinar. Era ensinar a mim e a você. Por isso que quando ele morreu ali naquela cruz, ressuscitou. Ele não deixou aqueles que eles havia separado do lado. Eles ajuntou como se ajuntasse a galinha junta seus pintinhos. Aí realmente eles se converteram de verdade. Eles se converteram de verdade. Amém? E assim Jesus nesta tarde, assim Deus fala comigo e com você. Eu vou lembrar mais uma vez, João 14:6. Só iremos até o Pai através do Filho. Então, se eu e você não aprender o que Ele, o Filho, nos ensinou, nós não vamos até o Pai. Não vamos até o... Não vai, missionária Ana? Não, irmã, não vamos. Você pode conhecer a palavra de Deus, a lei inteirinha, gravada no seu coração. Mas se não tiver a palavra de Cristo Jesus, se não tiver Ele no teu coração, nós não chegaremos até o Pai. Nós não chegaremos até o Pai. Amém? Portanto, preste bem atenção. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí eu vejo muitos aí falar, mas ninguém vai chegar à perfeição. Será que Cristo é mentiroso? Se Ele está requerendo de mim e de você perfeição. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, nesta tarde, Ele está requerendo de mim e de você perfeição. Não somos perfeitos, mas temos que procurar a cada dia, a cada momento, buscarmos perfeição na presença de Deus. É o que Deus requer de mim e de você nesta tarde. É o que Jesus quer de mim e de você esta tarde. Nós temos que ser excelência. Nós temos que ser superior aos escribas, aos fariseus e aos sacerdotes daquela época, desta época aqui em que Jesus estava pregando. Eu e você temos que ser excelência na presença de Deus. Nós temos que nos exceder, ser superior, ultrapassar em valor, em peso, em extensão, em tudo nós temos que ser superior aos escribas e aos fariseus. Irmã, onde está escrito antes? Volta lá para trás. Porque, no versículo 20, em Mateus 5, 20 diz o seguinte... vou ler o 19. Aquele, pois, que violaram desses mandamentos, pôs que dos menores, e assim assinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aqueles, amados, que ali que estiverem na lei, serão mínimo, no reino do céu. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, aqueles que estão ensinando para mim e para você a lei serão considerados mínimos.
E eu e você que pregarmos a Cristo Jesus, seremos considerados grande no reino do céu. Seremos ser superior. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito as dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino do céu. Amém, meus amados? Porque os escribas e os fariseus, eles queriam continuar na lei. Eles não queriam continuar, ouvir o que Jesus tinha para pregar. Eles queriam continuar na lei. Tanto que o perseguiram tanto, que eles procuravam nele defeito, algo que ele fizesse errado contra a lei. Contra a lei. Amém, meu querido e minha querida irmã? Então que nós vamos vigiar e prestar bem atenção, porque muitos diziam que viria um grande avivamento. Sim, só que o avivamento, para muitos não entenderam. O avivamento que Deus queria e quer que nós venhamos revolucionar esta terra é no Evangelho de Cristo Jesus. É este Evangelho que vai revolucionar essa terra. E é Ele que vai resgatar almas a serem salvas, almas a serem salvas, almas para o reino de Deus. Será este Evangelho, este é o novo avivamento que Deus está propondo para este mundo. Porque se não for este Evangelho, não entraremos no reino dos céus. Assim diz o Senhor meu Deus. É como muitos estão dizendo por aí, nas profetadas, que Deus não diz nada. Amém? Este Evangelho não. Este aqui é o verdadeiro, puro, santo, purificado no sangue do Cordeiro, para que eu e você aprenda e venhamos a pregar e a ensinar a cada dia, a cada momento. Então eu peço, amados e amadas irmãs, vamos proclamar este Evangelho. Vamos proclamar este Evangelho. Amém? Que Deus venha abençoar a cada um de vocês nesse domingo e que possamos ter uma semana abençoada, porque eu creio que o Senhor já nos preparou uma semana de bênção e de vitória. Amém? Que Deus os abençoe e que o amor do Pai, a esperança do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém? Amém, Jesus.